Você é a pessoa do grupo que sempre é picada por mosquitos? Enquanto todo mundo tá tranquilo, você passa a noite inteira se coçando, jurando que existe uma conspiração contra você? Isso não é azar. Isso não é coincidência. A ciência provou, mosquitos são atraídos por certas pessoas mais do que por outras. E a razão para isso está parcialmente no seu DNA. E o que os pesquisadores descobriram vai muito além de uma simples preferência. Porque existe uma camada nessa história que quase ninguém conhece. Uma que conecta sua genética ao animal responsável por mais mortes humanas do que qualquer guerra, qualquer doença, qualquer predador que já existiu. E você, dependendo do seu DNA, pode estar no centro dessa equação. Mas primeiro, precisamos entender o inimigo. O mosquito que te pica nunca é o macho. Apenas as fêmeas picam, e o motivo é brutalmente simples. Elas precisam da proteína do sangue para produzir seus ovos. O ciclo é implacável. A fêmea pica, absorve o sangue, deposita os ovos. Esses ovos se tornam larvas, que se contorcem na água. As larvas viram crisálidas, e em apenas 2 semanas, um novo mosquito adulto, pronto para atacar de novo. Mas aqui está a questão que deixou os cientistas intrigados. Se qualquer humano serve de alimento, por que algumas pessoas são tão mais preferidas do que outras? Para responder isso, pesquisadores desenvolveram um método chamado tubo em Y, um dispositivo simples, 2 caminhos separados. Em um lado, o braço de um voluntário, no outro, nada. No meio, mosquitos liberados, com uma escolha a fazer. A fração de mosquitos que voou corretamente para o lado do humano mede o nível de atratividade daquela pessoa. E o que eles encontraram dividiu os voluntários em 2 grupos muito distintos. Mas para provar que essa diferença tem raízes genéticas, os pesquisadores foram além. Eles recrutaram 18 pares de gêmeos idênticos e 19 pares de gêmeos fraternos, cada par submetido ao mesmo teste do tubo em Y. E o padrão foi claro. Se um dos gêmeos era altamente atrativo para mosquitos, o outro também tendia a ser. Mas aqui está o problema. Isso sozinho não prova nada. Gêmeos vivem no mesmo ambiente, comem as mesmas coisas, têm hábitos parecidos. Poderia ser tudo isso, não a genética. Então os cientistas fizeram a comparação que importa de verdade. Gêmeos idênticos compartilham 100% do DNA. Gêmeos fraternos compartilham apenas 50%. Se a genética é responsável, a semelhança entre gêmeos idênticos deveria ser muito maior. E foi significativamente maior. Isso não é uma coincidência. É a assinatura da genética, escrita na atratividade de cada pessoa. Mas os pesquisadores não pararam aí. Um estudo de grande escala envolveu mais de 16 mil pessoas, cada uma classificando sua própria atratividade para mosquitos. E os cientistas compararam o DNA de todas elas, procurando padrões, semelhanças entre quem era muito picado, diferenças entre esse grupo e quem quase nunca era atacado. E eles encontraram 7 localidades específicas no DNA, 7 trocas de letras únicas, que parecem estar diretamente ligadas a quanto você atrai mosquitos. Algumas dessas variações te tornam mais resistente, como um escudo genético. Outras aumentam sua atratividade de forma significativa. E algumas têm impacto estatístico 2 vezes maior do que outras. A ciência ainda está mapeando exatamente como cada uma funciona. Mas o padrão é inegável. Parte do que te torna um alvo está codificado no seu genoma. E você carrega isso desde o primeiro dia da sua vida. Mas como esses genes se traduzem em algo que um mosquito consegue detectar a metros de distância? A resposta está em substâncias químicas que seu corpo libera, completamente invisíveis, mas detectáveis. O principal sinal é o dióxido de carbono. Quando você respira, você emite CO2, e mosquitos rastreiam esse rastro químico de longe. Por isso, quem tem metabolismo mais rápido é um alvo mais fácil. Por isso, quem se exercitou recentemente é mais vulnerável. Seu corpo está emitindo mais. E por isso, mulheres grávidas são picadas com frequência muito maior. Elas produzem mais CO2 durante a gestação. Mas o CO2 é só o começo. Mosquitos também respondem a ácido láctico, produzido pelo esforço muscular, acetona, um subproduto natural do metabolismo,
amônia, liberada constantemente pela sua pele. Todos invisíveis. Todos parte da sua assinatura química única. Uma identidade que você emite 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas existe outro lado dessa equação, e ele é surpreendente. Cientistas descobriram substâncias que bloqueiam a capacidade dos mosquitos de te localizar, compostos chamados octanal, nonanal e decanal. Certas pessoas produzem naturalmente níveis mais altos dessas substâncias, e elas funcionam como um escudo químico, invisível, mas eficiente. Isso pode explicar por que algumas pessoas passam a noite inteira ao ar livre e não recebem uma única picada. Não é sorte, não é que os mosquitos estão com pena, é química e possivelmente é genética também. E aqui chegamos ao ponto que transforma tudo isso de curiosidade em algo muito mais sério. Você pode pensar, interessante, mas qual é a real importância? De todos os animais que já existiram neste planeta, leões, tubarões, cobras venenosas, crocodilos, nenhum matou mais seres humanos do que o mosquito. Mais de 1 milhão de pessoas morrem todo ano por doenças transmitidas por eles. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária. E há estimativas, debatidas, mas absolutamente perturbadoras, de que ao longo de toda a história humana, os mosquitos possam ter sido responsáveis pela morte de mais da metade de todos os seres humanos que já viveram. O número exato pode ser menor, mas mesmo que seja, ainda é catastrófico. E aqui está o que isso significa para a pesquisa genética. Entender quem é biologicamente mais vulnerável aos mosquitos não é curiosidade acadêmica, é uma questão de saúde pública global. A atratividade para mosquitos é tão hereditária quanto a sua altura ou o seu QI. Você não escolheu isso, mas está carregando essa informação desde antes de nascer. Mas existe um último nível nessa história, e esse vai ficar na sua cabeça. Quando o parasita da malária infecta uma pessoa, ele não fica passivo, esperando o fim. Ele age. O Plasmodium, o parasita responsável pela malária, é capaz de alterar a química do corpo do hospedeiro infectado, de forma que esse hospedeiro passe a emitir um odor mais atrativo para os mosquitos. Leia isso de novo. Um ser microscópico, sem cérebro, sem sistema nervoso, sem nenhuma forma de consciência ou intenção, evoluiu ao longo de milhões de anos para manipular o corpo humano, especificamente para aumentar as chances de que o mosquito venha te picar, porque o mosquito é o veículo que o parasita precisa para se espalhar para o próximo hospedeiro. Não é o vírus que te mata que mais fascina os cientistas. É o parasita que te transforma em isca, sem que você perceba absolutamente nada. E isso levanta uma questão que os próprios pesquisadores debatem. Por que essas diferenças genéticas existem na população? Uma hipótese fascinante. A evolução pode ter selecionado pessoas que naturalmente emitem compostos repelentes. Em regiões onde a malária era endêmica por milênios, ser menos atrativo para mosquitos significava ter mais chance de sobreviver, de passar seus genes para a próxima geração. Assim como certas populações desenvolveram outras adaptações contra doenças, como a anemia falciforme, que confere proteção parcial contra a própria malária, a natureza pode estar escrevendo no nosso DNA uma resposta biológica a esse predador invisível. A ciência ainda está decifrando exatamente como cada um dos 7 pontos do DNA causa essas diferenças. Mas o que já está claro, isso não é aleatório, não é coincidência, é evolução acontecendo em tempo real. E você tá no meio dela. Da próxima vez que o mosquito te escolher, enquanto ignora quem tá do seu lado, você vai saber que isso não é azar. Está escrito no seu DNA e provavelmente estava antes mesmo de você nascer. Aqui, a gente revela os detalhes invisíveis que o mundo deixa passar. Se esse vídeo te fez enxergar algo diferente, um like já me diz isso. Compartilha com aquela pessoa do grupo que vive reclamando dos mosquitos. E se inscreve, porque o próximo detalhe que você não sabia que estava perdendo já está a caminho.